Boa noite a todos, graça e paz. E estamos mais uma vez aqui para meditar, estudar a palavra de Deus, um assunto tão relevante, um assunto de uma grandiosidade extraordinária, que a gente se sente muito pequeno, diante de coisa tão grande a ponto do apóstolo Paulo falar que é um mistério, a igreja de Cristo, é um mistério que esteve oculto antes da fundação do mundo, e que foi revelado através de Jesus ao apóstolo Paulo sobre a igreja. Jesus começou a falar sobre a igreja, ele disse que ia construir a sua igreja sobre a rocha, que é ele mesmo, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E nós estamos aqui já há umas 2 lições estudando sobre a igreja de Cristo. A primeira lição, falamos uma introdução sobre a igreja. A segunda lição, falamos sobre que é a igreja na semana passada. E se você não viu essa ministração, procura ver, procura ouvir, procura assistir. Está gravado aí no canal do YouTube. E hoje a gente vai para mais uma lição sobre a igreja. E hoje, o tema de hoje é o objetivo e a missão da igreja na Terra. Vimos na semana passada o que é a igreja. E hoje, o objetivo e a missão da igreja na Terra. Queridos, o apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele compara a igreja como um corpo. Romanos 12. E também em 1 Coríntios 12, aliás, 1 Coríntios 14, ele compara a igreja de Cristo como um corpo, como o corpo humano. E Romanos 12, 4 e 5, o apóstolo Paulo fala assim: porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim somos nós. Embora muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Paulo está comparando a igreja aqui como um corpo humano, onde um corpo tem muitos membros, milhares de membros, desde os maiores até o mais minúsculo, como uma célula. Nosso corpo tem milhões de células. E o apóstolo diz que a igreja de Cristo, ela pode ser comparada, para melhor entendimento, como um corpo humano. E ele fala isso também em Efésios 1, 22 e 23. Ele fala que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus, e para que isso acontecesse, ele constituiu a igreja como Deus constituiu Cristo como cabeça da igreja. Deus constituiu o Senhor Jesus como cabeça da igreja. Então, se a igreja é um corpo, comparando com o corpo humano, a cabeça desse corpo, chamado igreja, é Jesus. E o restante do corpo são pessoas, são membros, milhões, espalhados por todo o planeta, em todas as eras. Todos os que já viveram desde a época de Cristo até hoje, os que viveram antes também, no Velho Pacto, também fazem parte da igreja, também farão parte da igreja, os que andaram com Deus realmente, fazem parte da igreja. E os que vivem hoje também faz parte dessa igreja. E o Senhor compara toda essa estrutura extraordinária de cristãos do Velho Testamento, do Novo Testamento, como igreja, como corpo de Cristo. E a Bíblia diz que a cabeça desse corpo é Cristo, e o restante do corpo é o povo de Deus em todas as eras, e de todos os tipos, de todas as nacionalidades, cultura, não importa. Todos aqueles que estão em Cristo, que creram em Cristo, que aceitaram a Cristo, fazem parte da igreja, seja os do Velho e do Novo Testamento.
Do Velho, porque a Bíblia diz que Jesus foi lá e pregou aos do Velho Testamento. E aos novos, porque ele pregou e continua pregando. Queridos, então todos os cristãos nascidos de novo fazem parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja, independente da denominação, da placa da igreja, independente da cultura, da nacionalidade, da condição social. Não importa se é judeu, se é grego, se é gentil, todos os que estão ligados em Cristo, através dele, de sua obra redentora na cruz, fazem parte dessa igreja, desse corpo invisível, mas existente no mundo inteiro. Então, a igreja é o povo de Deus, alcançado através da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E lá em Efésios 2, a gente vai ver daqui a pouco, Paulo fala sobre isso. Nós já vimos na lição anterior aí também que esse mistério é porque é a reunião de judeus, gregos, gentios, gentes do Velho e do Novo Pacto, para se formar um só povo, chamado igreja. Queridos, se Deus está comparando a igreja como um corpo, eu fiz uma pesquisa, uma simples pesquisa aqui sobre o corpo humano. Será que a gente está lembrado, quando a gente estudou um pouquinho sobre biologia, lá na escola, sobre o corpo humano? O corpo humano é uma estrutura complexa, altamente organizada, composta por células individuais, células invisíveis, só invisíveis ao olho nu, que precisa de aparelhos de alta precisão para que a gente enxergue, e são milhões ou bilhões de células em cada corpo humano. E a gente está olhando agora para o corpo humano para entender um pouco sobre essa comparação da igreja como um corpo. Mas um corpo humano é uma estrutura complexa, altamente organizada, composta por células individuais, e essas células realizam em conjunto funções específicas para quê? Para a manutenção da vida. Olha que interessante. As células invisíveis do nosso corpo, milhões ou bilhões, realizam todas em conjunto funções específicas para a manutenção da nossa vida. Existem os órgãos maiores, mas esses órgãos dependem do trabalho dessas células para que eles sobrevivam, façam o seu trabalho. Então, essas células tão menores, pequenas, invisíveis, fazem um trabalho extraordinário para que todo o corpo possa ter vida. Para que todo o corpo possa ter vida. As células, portanto, são unidades minúsculas, invisíveis a olhos humanos, vistas somente com aparelhos de alta precisão. O nosso corpo, o corpo humano, ele é dividido em 3 partes: cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. O corpo humano também, ele possui 14 sistemas indispensáveis para seu funcionamento. Quais são eles? Sistema respiratório, sistema circulatório, sistema muscular, sistema nervoso, digestivo, sistema sensorial, sistema endócrino, sistema excretor, sistema urinário, esquelético, sistema reprodutor, sistema imunológico e sistema tegumentar. Então, olhando um pouco para o corpo humano, é bom a gente olhar esse conjunto todo, esse monte de sistemas, essa divisão, para a gente ter um pouco de noção do que representa a igreja como corpo. Se Deus está comparando a igreja com o corpo humano, e Ele que criou o corpo humano, tão extraordinário, tão perfeito, e é bom que a gente entenda um pouco, conheça um pouco o corpo humano, para a gente ter ideia do que é a igreja. A igreja é comparada ao corpo. Então, a igreja, ela tem também a sua cabeça, que é Cristo, ela tem o tronco, os ossos principais, ela tem os membros superiores, os membros inferiores, aí a estrutura com membros maiores e
mais resistentes, membros superiores e inferiores, mas também há aí membros tão pequenos como as células e tão importantíssimos. São elas que geram a vida para o restante do corpo. Ou seja, aqueles membros do nosso corpo que a gente nem vê. A gente não tem ideia da importância deles para a existência e para a vida do corpo. E aqui a gente começa a refletir sobre uma visão correta de igreja, de que há pessoas no corpo de Cristo, que parecem milhões deles, que são até invisíveis, não aparecem, mas são imprescindíveis para a vida desse corpo. São eles que geram a vida desse corpo, gera a vida das estruturas, como nós vimos aqui, gera a vida para os sistemas, senão eles não funcionam. E a pergunta é, nós temos noção de como funciona a igreja comparada a ela como corpo? Será que nós temos uma visão disso? Portanto, fazer parte do corpo de Cristo, a igreja, é preciso compreender tudo isso, o que Deus quis dizer com isso, qual a revelação de tudo isso, o que é na prática ser um corpo, estar nesse corpo, fazer parte desse corpo, entender que esse corpo não funciona. A igreja de Cristo não funciona, não foi feita para funcionar por um homem só. A gente aí que pensa que a igreja funciona só com ele. E há igrejas criadas que pensam que eles são a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é milhões de pessoas em toda a história, e dos que estão vivos hoje, e, enfim, para trás, o atual e o que para frente. Todos aqueles que fazem parte do povo de Deus foram comprados pelo sangue de Cristo e que estão sendo transformados a cada dia nesse povo. Portanto, queridos, esse corpo funciona parecido com o corpo humano. E daí vem, será que nós conhecemos o funcionamento do corpo humano? E será que nós conseguimos compreender a igreja como corpo humano? Será? Mas hoje a gente vai se ater um pouco sobre o objetivo e missão da igreja como corpo. Primeiro objetivo da igreja, desse corpo. O objetivo desse corpo é ser templo, é ser habitação, é ser morada de Deus. Seja individualmente cada um de nós como templo, habitação e morada de Deus, seja como igreja, seja o coletivo, seja no individual, seja no coletivo. A igreja de Deus é aquela que é templo, habitação e morada de Deus. Portanto, ser igreja de Deus, ser igreja de Cristo, ser o corpo de Cristo, é ser pessoas que são templo, são morada, são casa de Deus. São pessoas que carregam Deus na terra. São pessoas que carregam a presença, a glória e a vida de Deus na terra. Assim como o nosso corpo carrega a nossa vida, assim a igreja precisa carregar a vida de Deus na terra. Assim como o nosso corpo, sem a vida dada por Deus, ele é morto, ele não significa nada. Assim também a igreja sem a vida de Deus, ela é morta. Então, a igreja precisa entender, o povo de Deus precisa entender que ser povo de Deus, ser igreja de Deus, primeiro fundamento precisa entender que ser igreja é ser templo, é ser habitação, é ser morada, é carregar Deus, é ter a vida de Deus na terra. Do contrário, pode existir um ajuntamento de pessoas, mas não é igreja, porque se não tem a presença de Deus, se não é casa de Deus, se não é templo de Deus, se Deus não está ali, é um templo morto, é uma casa morta, como é um corpo sem a vida. E o apóstolo Paulo nos fala sobre isso. 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus,
e que não sois de vós mesmos. Então, somos corpo, somos templo do Espírito Santo, somos morada de Deus. Agora, Efésios 2, 21, 22, no qual todo edifício bem ajustado cresce para se tornar templo santo do Senhor. Estamos crescendo a cada dia para nos tornar a cada dia templo, morada de Deus. É um processo no qual todo edifício bem ajustado cresce para se tornar templo, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Efésios 2, 21, 22, no qual também vós, conjuntamente falando, sois edificados, estão sendo edificados para a morada de Deus em espírito. E como é que Deus edifica a sua igreja? Através do ministério apostólico. Nós estudamos lá os 5 ministérios apostólicos: apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastor. Engraçado que tem gente que fala, criaram ultimamente um monte de ministério que a Bíblia não fala. A Bíblia não fala de ministério de louvor e adoração. Até porque a igreja é criada para ser sacerdócio, para cultuar, para adorar, para transmitir Deus à terra. A igreja é o ministério sacerdotal. É a igreja que precisa e que tem a missão de louvar e adorar. Aí a gente muda e a gente cria um ministério de louvor e adoração, e eles ficam ministrando e a gente fica assistindo o culto. Em vez de nós sermos os ministrantes, os adoradores, alguém adora para nós e a gente fica assistindo. Eu tenho assistido culto que eu não consigo nem adorar, porque o som é tão alto, o louvor... na verdade, você não escuta adorador, você escuta instrumento tocando, mas você não escuta adorador. Irmãos, me desculpe, está tudo errado. Não é assim que a Bíblia nos ensina, já começa por aí. A igreja é o ministério sacerdotal. Ah, irmão, mas não precisa dos músicos, dos ministrantes, precisa, mas eles estão ali para nos levar a adorar, nos conduzir, nos ensinar, nos motivar e nos conduzir à adoração. Mas eles não são os ministrantes. O ministrante é a igreja. É todos nós, incluindo eles. Queridos, então, primeira coisa, a igreja é local, é pessoas que são templo, habitação, morada de Deus. Segundo princípio que eu coloquei aí no rascunho que mandei para vocês. Segundo objetivo da igreja. O primeiro objetivo da igreja de Cristo é se tornar templo, habitação, morada de Deus. E a Bíblia diz que estamos sendo construídos, edificados. Esse ministério, é o ministério criado pelo Senhor que tem que levar a igreja a se tornar templo. São os ministérios. Segunda coisa, somos criados, a igreja existe, o objetivo da igreja é ser sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, separado para adorar e cultuar a Deus. Então, sacerdócio real, nação santa, povo separado, para cultuar e adorar a Deus. E depois, segunda coisa, proclamar e transmitir Deus ao mundo. Olha o que diz o apóstolo Pedro. 1 Pedro 2,5 e 1 Pedro 2,9. Olha o que está escrito aí. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quem é que tem que oferecer sacrifício hoje? É um ministério de louvor e adoração, como alguns criou? Não, é a igreja. A igreja é o povo de Deus. Vós, como pedras vivas, vocês estão sendo edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A igreja, primeira coisa, ela está sendo edificada para ser casa espiritual e sacerdócio. Sacerdócio era os ministrantes no velho pacto. Era o que ministrava a Deus. No velho pacto não tem mais aquele sacerdócio do velho pacto. Não adianta querer copiar levita. Eu vejo gente falar de levita hoje. Gente, se for falar de levita, então vamos implantar tudo que está lá no velho pacto. Não podemos pegar um pedaço. Não é isso que está dizendo.
Está dizendo que agora nós somos sacerdócio santo, é diferente, é casa espiritual. Naquele tempo, a casa era aquele local onde Deus só se manifestava no Santo dos Santos uma vez por ano, e só quem entrava lá era o sumo sacerdote, que tinha que se santificar, se preparar para entrar uma vez por ano na presença de Deus. Aquilo é velho pacto, é lá que tinha os levitas. Nós não estamos mais nisso. Precisamos entender isso, não posso misturar. A igreja faz uma misturada, pega o velho pacto, mistura com o novo. Não é assim. Aquilo lá foi abolido. Agora é o novo. Agora a própria igreja, o povo de Deus é o sacerdócio. Todos nós. E por que agora não é apenas algumas pessoas como era no velho pacto? Porque agora, através de Jesus, o caminho foi aberto para todo mundo. Agora o caminho não é mais para sacerdote e nem para sumo sacerdote. O caminho foi aberto agora para todo mundo. O povo de Deus, a igreja, todo mundo tem caminho aberto, acesso aberto para chegar à presença de Deus e ministrar, seja individualmente, seja coletivamente. Agora, o versículo 9 de 1 Pedro, novamente repete: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes, o poder daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual o poder? Só o poder de cura? Só o poder de maravilha? Não. O poder que pega um pecador perdido, afundado no pecado, pintando e bordando, vivendo uma vida desgraçada, e transforma num novo homem, numa nova mulher, numa nova criatura, pelo poder de Deus. Meus irmãos, a igreja não pode ser esse povo que só prega cura, milagre, e a vida continua a mesma. O evangelho é poder de Deus para mudar esse velho homem, essa velha mulher, numa nova criatura. O evangelho que é para ser proclamado, essas virtudes, o poder daquele que nos chamou da treva para a sua maravilhosa luz, é o poder que transforma o pecador, o homem morto, no pecado, vivendo no reino das trevas, num novo homem, uma nova mulher, nasce de novo. E ele faz um novo homem, não importa se é judeu, se é grego, se tem religião, se não tem, não importa, não importa, não importa. É o poder de Deus que gera um novo homem, por isso que é um mistério. É gente nascida de novo pelo poder de Deus. Não é apenas um poder para curar uma doença, não é apenas para fazer um paralítico levantar, não é só isso. Muito mais que isso, até porque para curar a doença, e muitas doenças, a própria medicina cura. Muitos milagres aí o próprio demônio faz. O demônio faz muita coisa aí. Agora, gerar um novo homem, uma nova mulher, alguém parecido com Deus, tirar do reino das trevas, aí só o poder de Deus. Só o poder de Deus. Eu me lembro de um corinho antigo que diz assim, só o poder de Deus pode mudar o meu ser. A prova que eu te dou é que ele mudou o meu. Nova criatura sou. Nova sou. Então, esse evangelho que é para ser proclamado não é apenas de milagres e maravilha, mais que isso, também mas mais que isso, é o evangelho que muda homens perdidos, mulheres perdidas, no pecado, numa nova criatura. E é um crescimento que nasce de novo quando começa na fé e vai crescendo. E a igreja tem que estar estruturada, preparada para fazer que esse cristão seja edificado, se torne uma casa e vai mudando, vai crescendo a cada dia. Eu fico admirado de ver pastores e apóstolos e gente pregando e dizendo, eu vou batizar pessoas. Mas, querido, vai batizar, o que essa pessoa aprendeu? Essa pessoa aprendeu pelo menos o que é ser cristão? Foi dado para ele pelo menos os primeiros princípios, fundamentos, para ele poder tomar uma decisão, para ele saber o que é a igreja, o que é o evangelho, o que ele está aceitando, qual caminho ele está entrando, o que é ser uma nova criatura? Ou será que a gente fala só, aceita Jesus que você vai ser salvo? O camarada levanta a mão, o camarada levanta. Aceitou? Aceitei. Então vem aqui que eu vou batizar você, tá bom, eu vou. Aí me batiza, pronto, já estou salvo. É isso que é o evangelho que Jesus mandou pregar? É isso que é ser igreja? Não, queridos, não. Me desculpe, a minha Bíblia ensina outra coisa. Terceiro fundamento do objetivo da igreja, ser coluna e firmeza da verdade. O apóstolo Paulo fala sobre isso. 1 Timóteo 3, 14 e 15.
Paulo falando para Timóteo, ó Timóteo, escreva essas coisas, esperando bem depressa visitar você. Mas se eu tardar, que você saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. O que foi que Paulo escreveu para Timóteo? Para ensinar para ele o que é ser igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. O que foi que ele ensinou? Leia 1 Timóteo toda a carta. Leia 2 Timóteo toda a carta. Leia Romanos. Leia 1 Coríntios, 2 Coríntios. Leia Efésios, Gálatas, Colossenses, Filipenses. E por aí vai. Leia todas as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Leia os evangelhos. Leia as cartas do apóstolo Pedro, do apóstolo Tiago. A gente vai entender o que é ser igreja, ser coluna e firmeza da verdade. Ser coluna e firmeza da verdade. E Jesus falou para os judeus, pregando lá para os judeus, lá em João 8, 31, 32, ele disse assim, e dizia Jesus aos judeus que criam nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês vão se tornar meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Não existe novo nascimento, nem libertação, sem conhecer a verdade. E que verdade é essa? A palavra de Deus. Olha João 17, 17, Jesus orando por nós, e ele disse assim para Deus, Pai, santifica eles na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é a verdade que liberta, que santifica? A palavra de Deus. A palavra. Por isso ele disse, eu sou o caminho, verdade e vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Meus irmãos, a igreja precisa ser coluna e firmeza da verdade. Como é que a igreja vai ser coluna e firmeza da verdade? Vivendo a Bíblia, interpretando corretamente a Bíblia, não distorcendo a Bíblia, como estão fazendo nossos dias, extraindo só os textos que interessam de bênção, de milagres só de cura, mas milagre para transformar o pecador perdido, mostrar para ele o que é pecado, mostrar para ele o que é ser igreja, o que é santidade de Deus, enfim, o que está escrito em todo o Novo Testamento e no Velho Testamento, o que é ser povo de Deus. Quarto fundamento, quarto objetivo da igreja, servir e promover a edificação e crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. O quarto objetivo da igreja na terra é servir e promover a edificação do próprio corpo. Queridos, cada membro do nosso corpo trabalha 24 horas por dia. Sabe para quê? Para edificar e construir o nosso corpo. Se qualquer órgão do nosso corpo parar, mesmo quando a gente está dormindo, alguns param, mas outros continuam funcionando. Porque se eles pararem, nós morremos. Precisamos entender que somos igreja para promover a edificação, a construção diária, 24 horas por dia desse corpo chamado igreja. Isso está lá em 1 Coríntios 12, 22 a 31. Paulo falando sobre isso, sobre o corpo, que o corpo existe para edificar. E aí ele conta a história aí do corpo, ele fala, em 1 Coríntios 12, 12 a 31, ele fala assim, porque assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um só corpo, quer judeu, quer grego, quer livre, todos temos bebido de um Espírito. Então, quem que é essa igreja, povo de Deus? Judeu, grego, livre, todo mundo que crê e aceita Cristo e que foi batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, creu de verdade, aceitou Jesus, decidiu seguir a Cristo, foi colocado no corpo pelo Espírito Santo, foi gerado uma nova criatura pelo poder do Espírito Santo e colocado no corpo de Cristo. Nasceu uma nova criatura, nasceu um novo homem, uma nova mulher e é colocado no corpo de Cristo. Portanto, e aí ele vem explicar, porque também o corpo é um só membro, porque também o corpo não é um só membro. O corpo nosso é um só membro? Não, são milhões de membros. Então precisamos entender que a igreja não é um só membro.
Tem gente que funda a igreja e pensa que a igreja de Cristo é um só membro, ele é o dono da igreja. Ele que, na igreja dele, ele faz tudo. Não é assim, a igreja de Cristo não é isso. Por isso, muitas igrejas locais, igrejas que têm crescido no mundo, só que quando o líder morre, acabou a igreja. Acabou a igreja, acabou aquela igreja. E está aí alguns exemplos de igrejas que foram extraordinárias no Brasil, fundada em um homem, de meia dúzia de homens. E esses homens vão e a igreja termina. Porque a igreja não pode jamais ser um só. A igreja não pode ser um só membro. Ela é multidões de membros. Assim, imagina se o nosso corpo fosse um só membro. Imagina se a gente só tivesse cabeça. Imagina se a gente só tivesse os braços. Imagina se a gente só tivesse as pernas. Lógico, a cabeça é importante, as pernas é importante, para sustentar o nosso corpo. O olho, os olhos são coisas importantes, são. Os ouvidos, enfim, os órgãos mais importantes. Mas tem também milhões que nós nem vemos, mas que são importantíssimos, que se eles pararem, nós morremos. E é isso que o Paulo está dizendo aqui. O corpo de Cristo não é um só membro, é milhões de membros. Então precisamos ver a igreja como milhões de membros, e não como uma pessoa só. A igreja é um corpo. Porque aí ele diz assim, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, por isso vai deixar de ser do corpo? Imagina se o nosso pé dissesse, eu gostaria de ser mão, mas como eu não sou mão, não sou do corpo, se rebelasse. Imagina só, o nosso pé não obedecendo o comando do nosso corpo. E se o olho disser, e se a orelha disser, porque não sou olho, não sou corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. Então, os membros são colocados no corpo de Cristo, no local que ele quis. É Deus que colocou. É Deus que colocou. Ele colocou o cabeça, que é Jesus, e depois os outros membros no corpo, como ele quis. Tem gente que é mão, tem gente que é perna, tem gente que é dedo, tem gente que é braço, tem gente que é olho, tem gente que é ouvido, e tem gente que é célula, que a gente nem percebe, nem vê, mas se essa célula morrer, o corpo morre. E é isso que Paulo está dizendo. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. É um só corpo, mas com muitos membros. Portanto, o olho não pode dizer à mão que não tem necessidade de ti, a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vós, nem a cabeça, que é Cristo, não pode dizer para o restante do corpo que não precisa de nós. Deus precisa de nós. E nós precisamos da cabeça, que é Cristo. Não podemos, imagina, esse corpo querer caminhar sem a cabeça, que é Cristo. Imagina esse corpo querer caminhar sem entender a importância de cada membro. Eu não posso fazer tudo nesse corpo, eu faço o meu chamado, a minha função. Mas o meu irmão vai fazer o chamado dele, a parte dele, e é o conjunto todo que vai funcionar como igreja. E aí o apóstolo Paulo diz assim, portanto, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, a cabeça não pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. E aqueles que reputamos serem os menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. Aqueles que achamos ser os menos decorosos, a eles damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Queridos, por que a gente bota sapato no pé? Porque você já imaginou o seu pé descalço? É bonito? O pé é importantíssimo, mas ele precisa ser vestido com sapato. Mas o olho precisa botar alguma coisa no olho? Um olho perfeito? Não, não precisa de nada. Ele já é perfeito por si só. Muitos membros do nosso corpo são perfeitos por eles mesmos, mas tem outros que precisam de alguma coisa a mais para ser protegido. É isso que Paulo está dizendo, que
Aqueles que parecem ser os menos fracos são os mais necessários. Aqueles que reputamos ser menos honrosos, a esse a gente dá muito mais honra. A gente dá honra para alguns membros do nosso corpo que precisa ser cuidado, porque eles são importantíssimos. Às vezes, a gente cuida da nossa unha, porque se uma unha encravar e ela inflamar, ela pode levar a uma infecção generalizada e matar a pessoa. Precisamos cuidar do nosso corpo como um todo. Queridos, é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Porque os que nós somos os mais nobres não têm necessidade de honra, mas Deus formou o corpo dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Assim, tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Deus colocou as pessoas no corpo, dando mais honra àquele que tinha mais necessidade. Às vezes Deus dá um dom extraordinário para alguém, porque aquela pessoa não tem capacidade para desenvolver um outro dom. Às vezes Deus dá um dom de cura, Deus dá um dom de visão, Deus dá um dom de profecia para alguém que Deus não poderia usar em outro ministério, porque ele não tem uma outra capacidade natural para que Deus possa colocar o sobrenatural e o sobrenatural tenha a estrutura do natural para desenvolver aquele sobrenatural. Então, queridos, e a Bíblia está dizendo que Deus faz isso, para que não haja divisão no corpo, para que cada membro tenha cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros do corpo padecem com ele. Queridos, quando um membro do nosso corpo fica doente, todo o nosso corpo padece. Se eu tenho uma dor de dente, meu corpo todo vai sofrer com a dor de dente. Se eu tenho uma dor no olho, todo o corpo vai sofrer com dor no olho. Qualquer parte do nosso corpo. E a pergunta é, nós temos essa visão de igreja? Será que quando alguém do corpo de Cristo está sofrendo, está padecendo, nós padecemos também com ele? Ou nós não estamos nem aí para os membros do corpo de Cristo? Qual a nossa visão de igreja? Ele está dizendo aí de maneira que se um membro padece, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Deus pôs uns na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, doutores, depois os milagres, dom de cura, socorro, governo da igreja, línguas, variedade de línguas. E aí ele pergunta, porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre, tem todo mundo dom de cura, tem todos o dom de línguas, interpretam todos. Mas aí ele dá um conselho, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Queridos, eu concluo por hoje essa ministração sobre objetivo e missão da igreja, repetindo para vocês esses fundamentos do objetivo e missão da igreja. Primeiro, ser templo e habitação e morada de Deus. Segundo, ser sacerdócio real, nação santa, povo separado para adorar e cultuar a Deus, proclamar e transmitir Deus, o poder de Deus, a sua glória ao mundo. Terceiro, ser coluna e firmeza da verdade. No mundo que só vive na mentira e no engano, a igreja está aqui para transmitir a verdade de Deus. O problema é que a igreja tem misturado com o mundo e muitas igrejas não sabem mais nem o que é verdade. Muitos não sabem mais nem o que é verdade e nem justiça. Está igual ao mundo. A igreja cega, vivendo todo o engano do mundo. Quarto, servir e promover a edificação e o crescimento do corpo de Cristo na terra. É o que nós acabamos de fazer a introdução aí, e a gente vai continuar na próxima ministração sobre isso. Então é preciso ter consciência que somos chamados não para viver para nós, mas somos chamados para viver como igreja, viver para Deus. Então, queridos, não somos igreja para viver para nós. Somos igreja para fazer a vontade de Cristo na terra. Esse é o objetivo da igreja na terra. O apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos, 1 Coríntios 6,19, eu mandei esses textos aí para vocês. Ele diz que somos chamados para ser templo, morada de Deus, e depois no 2 Coríntios 5,14, ele diz, o amor de Cristo constrange,
Por que o amor de Cristo nos constrange? Se um morreu por todos, quem morreu por nós? Jesus. Morreu por quem? Por todos que creem e aceitam. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem agora não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ser cristão é ser chamado para viver para Deus, para viver para Jesus. Somos chamados para ser igreja. Ser igreja é viver para Deus. Não é viver para nós. Ser igreja, queridos, ser igreja não é viver para si. Ser igreja não é buscar na igreja a satisfação dos nossos desejos, dos nossos interesses e dos nossos sonhos. Igreja não é lugar de buscar somente bênção. Igreja não é lugar de buscar apenas prosperidade. E Jesus foi bem claro sobre isso. Ser igreja é renunciar a nós mesmos e viver para Deus. Se ele morreu por mim e morreu por todos, esses agora, que agora está vivendo através da vida dele, devem viver para ele. Jesus disse isso lá em Mateus 9, 23 a 26. Ele disse, e dizia a todos, Jesus dizendo, se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas quem, por amor de mim e do evangelho, salvar a sua vida, achá-la-á. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Então somos chamados para renunciar esse mundo, nós mesmos, e seguir a Cristo. Ser igreja, ser povo de Deus, ser templo de Deus, ser casa de Deus, levar Deus ao mundo. Não é para ser beneficiado, não é para vir para a igreja para ficar rico, não é para vir para a igreja para ser apenas curado, receber milagres, e quando eu não recebo isso, eu abandono Deus. Não, cristianismo não é isso, isso não é essa igreja, nós estamos nos enganando. Não é esse o evangelho, não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso, queridos. Não é isso. Ser igreja não é isso. Ser igreja não é buscar na igreja satisfação de interesses, de sonhos e desejos. Ser igreja é abandonar o mundo, abandonar o pecado, nascer de novo, entregar a vida para Deus e viver para Ele o restante da vida. E quem permanecer até o fim será salvo. Portanto, ser igreja não é ganhar, ser igreja é perder, renunciar, como está escrito aqui. Ser igreja não é ganhar, ser igreja é perder, como nós acabamos de ver Jesus falando. Portanto, queridos, concluindo, a verdadeira igreja de Cristo não busca se servir, não busca receber, não busca se beneficiar. Ao contrário, a igreja de Cristo reconhece que está aqui para servir, para dar e entregar sua vida de forma voluntária, assim como Jesus Cristo entregou. E está o texto aí em Mateus 20, 21 a 28. Ele disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É isso que ele está dizendo aí. É isso que ele está dizendo aí. Os discípulos estavam perguntando para ele quem quer sentar no trono, do lado direito e do lado da esquerda, brigando entre eles quem era o melhor no reino dos céus. Jesus olha para eles e diz, vocês não entenderam nada do que é ser cristão. Vocês não entenderam nada. O Filho do Homem não veio para servir e nem para ser servido. Veio para servir. Veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o papel da igreja. Esse é o chamado da igreja na terra. Que o Espírito Santo nos ajude a ter, a cada dia, visão e revelação da igreja do Senhor Jesus na terra. Obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado por falar ao meu coração, por falar ao nosso coração, por trazer revelação sobre a tua igreja, sobre o que é essa igreja, esse mistério extraordinário. Obrigado por estar abrindo a nossa visão, escancarando a visão, mostrando o que é a igreja, o que é ser igreja e ser povo de Deus. Nos ajude, porque estamos vivendo um tempo de confusão doutrinária, uma igreja confusa, uma igreja que não sabe o que é. E o Senhor deixou isso bem claro lá em Apocalipse.
que a igreja do fim é uma igreja que não sabia o que era. Uma igreja que dizia, sou rica e não preciso de nada. E o Senhor olha para essa igreja e diz, vocês são uns desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nu. E o Senhor diz, aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. Nos ajude, Pai, a ter uma visão aberta de igreja, porque o Senhor está olhando para essa igreja do fim, e o Senhor está vendo uma péssima igreja, a pior igreja em toda a história da fase da igreja na terra. Nos ajude, porque eu e os meus irmãos, nós que estamos vivendo essa fase, estamos aqui, no meio desse vendaval, dessa confusão, de tanto engano, de tanta gente querendo só se beneficiar com a igreja, gente usando a igreja para ganhar dinheiro, Senhor, gente indo para a igreja para também ganhar dinheiro, ficar rico, ter prosperidade. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Não é isso o evangelho, o Senhor não ensinou isso. O Senhor não ensinou isso. É verdade que quem anda com Deus tem vida e tem vida com abundância. Mas a prioridade não é essa. O Senhor disse, busca o reino em primeiro lugar e depois o resto vai ser acrescentado. Ajude a nós, a cada um de nós, como igreja, entender e viver essa verdade tão grandiosa, tão poderosa, esse mistério tão extraordinário. Eu oro, agradecido e pedindo perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados, e pedindo que nos ajude, porque nós queremos ser, não a igreja de Laodiceia, mas uma igreja convertida, uma igreja que vive na prática, como a igreja primitiva viveu, uma igreja que vive as verdades do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.